Eu sempre me achei um cara antenado. Tipo, a THX, a empresa que eu criei, sempre foi rápida, sempre usou tecnologia antes de quase todo mundo. A gente montou o time de dev quando ninguém falava disso. Eu automatizei a operação logística quando o mercado inteiro ainda estava na planilha. A gente implementou sistemas que concorrente 3 vezes maior que a gente nem sabia que existia. Eu tinha orgulho do que a gente tinha construído. A gente era, de fato, diferente. Só que nas últimas semanas eu descobri uma coisa que me incomodou pra caramba. Eu tava brincando de tecnologia. Tudo que eu achava que era inovação era, na verdade, só o aquecimento. O jogo de verdade está começando agora. E é muito mais radical do que eu, que vivo isso todo dia há muitos anos, consegui enxergar. Se tá osso para mim, imagine para quem tá fora dessa bolha, que ainda é puramente analógico. Eu vou te explicar o que mudou de fato a minha perspectiva. Basicamente foi o tal do Vibe Coding e os famigerados agentes. A ferramenta escolhida por mim foi o Cloud Cowork, mas poderia ser qualquer uma. OpenCloud, Lovable, Antigravity, não muda quase nada. Se você escolher qualquer uma das ferramentas, o choque que você vai ter vai ser o mesmo. Antes de te mostrar o que eu construí, eu preciso te dar um contexto. Eu tenho uma transportadora, um setor super tradicional, onde a maioria das empresas ainda são analógicas, por incrível que pareça. Mas como eu falei, a gente é diferente. Eu tenho um time de projetos já faz 6 anos aqui. Hoje, eu tenho 6 desenvolvedores, tenho gente muito boa, competente, que poderia ter feito tudo isso para mim numa boa, enquanto eu ficava lá, na minha cadeira de CEO, cuidando de outras coisas. Coisas muito importantes, diga-se de passagem. Mas eu não fiz isso. Eu mesmo sentei, abri o computador e fui aprender, fui testar, fui quebrar a cara, fui errar. Mas por quê? Porque eu não tinha como cobrar do meu time algo que eu mesmo não entendia. Como é que eu vou sentar em uma reunião e falar, galera, vocês precisam usar IA no dia a dia, se eu nunca construí nada com isso? Ia ser pura hipocrisia. E dentre todos os meus defeitos, que não são poucos, hipocrisia e coerência não estão entre eles. Mas olha, não foi fácil. CEO tem agenda lotada, tem reunião, tem cliente, tem decisão, tem incêndio para pagar todo santo dia. Tirar tempo para sentar e aprender uma ferramenta do zero é dureza. Mas eu vi amigos meus fazendo a mesma coisa. Outros empresários, CEOs, caras que eu respeito, gente que eu acompanho de perto. Eles não estavam delegando para TI, não estavam esperando uma consultoria chegar com uma solução milagrosa. Eles estavam lá, mão na massa, sozinhos, tentando entender o que essa revolução significa na prática. Tava rolando um fórum pesado de debate lá no WhatsApp desse grupo que eu participo. E aí caiu uma ficha que, na real, eu já vinha falando faz muitos anos, mas nunca tinha sentido com tanta intensidade, nunca tinha sido tão tangível. Inovação não é mais um problema de TI. Inovação é um desafio da empresa inteira. Eu falava isso na THX o tempo todo. A gente praticava isso. Mas o que eu percebi agora é que o jogo mudou de patamar. Empoderar as pessoas para usar tecnologia não é mais uma opção, não é mais um diferencial, não é nice to have, tipo, legal de ter. É questão de sobrevivência. Se o CEO não entende o que está rolando, como é que ele vai liderar isso? Na verdade, não vai. Ele vai terceirizar e vai torcer. E eu não sou esse tipo de líder. Eu sou do tipo de cara que gosta de estar na cavalaria durante a batalha, quebrando as trincheiras para o resto do meu time sofrer menos. Isto posto, bora contar o que aconteceu na prática e o que eu construí em poucas semanas. E presta atenção, porque quando eu falo, parece coisa simples, mas o impacto disso tudo na minha rotina foi simplesmente absurdo. Escuta o que eu vou te contar e entenda como uma espécie de tutorial de quem precisa sair do zero como eu fiz há 15 dias atrás. São poucos passos para começar. Eu escolhi aqui 3. O primeiro é escolher uma ferramenta. Eu sugiro o Cloud Coworking porque ele é mais amigável, mas como eu falei, tanto faz. Tem várias ferramentas legais por aí e as Big Techs estão investindo uma grana pesada nisso. Então, todas as semanas, as ferramentas também continuam evoluindo. Então, elas vão estar cada vez mais próximas uma das outras. O segundo é que você não precisa saber nada de tecnologia, mas você precisa ter contexto, experiência no problema que você quer resolver. Então, por exemplo, uma pessoa da área financeira ir lá e criar um agente na área comercial é muito difícil, porque a pessoa não entende o contexto, não entende os pormenores. Então, você conhecer os bastidores do segmento, do setor e do problema que você vai resolver vai ser muito importante para você ser mais efetivo. O terceiro, e daí essa foi uma dica que eu peguei com os meus amigos lá naquele grupo, comece pelas coisas mais bestas, as mais simples. O que você precisa aprender é como tirar a ideia da tua cabeça e transmitir ela para a gente, para a IA. Então, começar pelo simples é sempre um golaço. Indo nessa linha, então vamos lá. Eu comecei pelos e-mails.
Quem me conhece sabe o quanto que eu odeio com todas as forças e-mail. Todo CEO sabe o inferno que é a caixa de entrada. Eu recebo centenas de e-mails por dia. É proposta, fornecedor, cliente reclamando, banco querendo vender um produto, convite para evento, demanda interna, tudo isso misturado num bolo só. Eu já tinha uma certa organização, tinha minhas caixinhas, as regras para cada e-mail ser distribuído para elas. Mesmo assim, eu gastava um tempo enorme do meu dia só filtrando essas informações, tentando entender o que era urgente, o que podia esperar, o que eu tinha que responder pessoalmente, o que dava para eu encaminhar para outra pessoa resolver. Agora é tudo automático. O meu agente lê, classifica e prioriza. Quando eu abro a caixa de e-mail, eu já sei exatamente o que precisa de mim naquele momento. Eu não perco mais tempo garimpando e-mail, eu vou direto no que importa. Porque dos 150 e-mails que eu recebi naquele dia, só uns 10 precisa de fato de uma ação minha. E essa lista eu já recebi do meu agente lá no WhatsApp. Parece simples, né? E de verdade é. Mas só isso daí me devolveu pelo menos umas 3 horas da minha semana. Calcula isso em um ano, quanto que eu ganhei. Aí eu fui para a gestão de tarefas e projetos. Aqui na THX tem dezenas de projetos rodando ao mesmo tempo. Cada um com responsável, com prazo, com dependência. Antes, para eu ter visibilidade real do que estava acontecendo, eu precisava de reunião, eu precisava de alguém preparando um resumo, eu precisava abrir ferramenta, filtrar, cruzar informação. Agora eu tenho análise automática de todas as tarefas da empresa inteira, em tempo real. Todos os projetos, todos os status, tudo visível. Mas calma, o melhor não é isso. O melhor é que quando um projeto atrasa, quando uma tarefa está num ritmo, num pace mais lento do que deveria, a cobrança acontece sozinha. O responsável é notificado e a liderança também é avisada. Sem eu abrir uma planilha ou plataforma, sem mandar uma mensagem, sem eu ser o cara chato que fica cobrando todo dia. Isso muda completamente a dinâmica da empresa. Porque o problema da gestão de projetos nunca foi ferramenta. O problema sempre foi a disciplina de acompanhamento. E agora essa disciplina não depende mais de uma pessoa, ela é sistêmica, ela funciona sozinho, todo dia, toda hora. E eu só sou comunicado pelo meu agente daquilo que não está ok. Ou seja, o tempo verificando não existe mais, eu só gasto energia para resolver problema de fato. O terceiro pilar que eu ataquei foi um dos mais importantes de qualquer empresa. Eu fui olhar para onde pode ter grana represada, time comercial. Essa aqui talvez seja a que mais me surpreendeu. A gente tem time comercial, vendedores, cada um com a sua carteira, cada um com o seu ritmo. E como todo time comercial, tem gente que segue o processo e tem gente que improvisa. O que eu construí é, na prática, um supervisor, que está 24 horas por dia com cada vendedor. Mas não é um robô burro que manda mensagem genérica. É um sistema que entende o que a gente combinou como processo de venda, olha o que cada vendedor está fazendo e quando alguém sai do trilho, ele orienta na hora. É como se cada vendedor tivesse um coach particular do lado dele o dia inteiro. Não para vigiar, mas para orientar, para ajudar a vender melhor, a seguir processos que a gente sabe que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Agora pensa comigo, quanto que custa um bom gerente comercial? Uma grana, né? Ao invés de deixar esse cara colado no time, dando esse tipo de orientação que é teoricamente básica, você libera ele para algo mais estratégico. Algo como visitar a carteira de clientes ativos ou estar em eventos e por aí vai. Antes, o que era inviável para a maioria das empresas, com tecnologia deixou de ser, ficou muito trivial, muito acessível. Mas beleza, finalizando a área comercial, eu cheguei na parte que todo gestor adora. Nem todo mundo usa bem, mas a maior parte adora mesmo, que são os dashboards. E já vou dizendo que se você é profissional especializado em Power BI e similares, sinto muito, você está desempregado, você só não sabe ainda. Antes, quando eu queria um dashboard, eu tinha que pedir, abrir demanda, explicar o que eu queria, esperar que alguém interpretasse meu pedido direito, aguardar uma fila infinita de backlog, receber uma primeira versão que nunca era exatamente o que tinha na minha cabeça, pedir ajuste, esperar de novo, receber uma segunda versão, pedir outro ajuste. Bom, vocês conhecem muito bem o ciclo, né? Agora eu mesmo vou lá e crio. E olha, não é um gráficozinho feio em HTML, é um dashboard de verdade, em código robusto, com segurança, com proteção de dados, com data lake, com as métricas que eu quero, do jeito que eu quero, com todo tipo de personalização que você pode imaginar. Super responsivo. Eu não preciso esperar mais ninguém. A visão que eu quero, eu construo na hora. Isso é autonomia real, isso é empoderamento de verdade. É absurdo. E o melhor, qualquer líder vai poder fazer isso em breve. Qualquer um dos que sobreviverem. Porque quem não aprender a usar essas ferramentas está fora do mercado. Outro golaço foi a forma com que eu resolvi um dos maiores problemas que alguém ultra demandado como eu tem, que é a comunicação e agenda.
Essa é talvez a que mais impacta meu dia. Eu recebo centenas de mensagens por WhatsApp, Google Chat, que é o nosso canal corporativo, além de e-mail, tarefa no ClickUp, etc. É humanamente impossível ler tudo, processar tudo e responder tudo isso no tempo necessário. Se eu fosse tentar acompanhar tudo isso em tempo real, eu simplesmente não fazia mais nada da minha vida. Agora eu tenho um agente só para isso. Ele lê e filtra, e daí eu sou avisado quando tem algo realmente urgente, quando tem um problema que precisa da minha decisão agora, quando tem algo que de fato não pode esperar. O resto fica organizado, priorizado e eu acesso quando faz sentido, sem aquela ansiedade de ficar olhando notificação a cada 30 segundos. Agentes, compromissos, lembretes, tudo integrado, tudo funcionando junto, tudo me liberando para focar no que realmente importa. E durante uma reunião eu falo que vamos voltar a falar desse tema em um outro dia, quando olho a minha agenda, o invite já está lá, na hora que eu falei e com todos os convidados. É bizarro. E por falar em reunião, aqui vai um outro negócio surreal que eu fiz. Todas as minhas reuniões são gravadas ou por TLDV ou Gemini quando é online, ou pelo Cloud quando é presencial. Aí eu tenho um agente que pega essas transcrições e faz um resumo executivo bem bonitão que a gente definiu. E além disso, ele pega todas as tarefas que ficaram pendentes e cria uma atividade dentro do ClickUp, que é o nosso gerenciador de projetos. Cada pessoa recebe a sua tarefa com grau de urgência, data de início, data de conclusão, subtarefas, se for o caso, e dentro da descrição da tarefa, ainda o meu agente traz todo o contexto do que foi falado durante a reunião, para que quando a pessoa for executar, ela lembre o porquê ela precisa executar aquilo. Ele consegue definir prioridade melhor do que muito ser humano. Eu duvido que vocês consigam ter a noção do que eu estou falando. É só quem viveu, é só quem está experienciando esse tipo de situação que consegue entender a magnitude da inteligência e da assertividade com que ele faz essas coisas. É simplesmente surreal. Agora vamos ao que realmente interessa. Porque eu vou te falar, isso aqui não é um vídeo sobre tecnologia, isso aqui é um vídeo sobre liderança. Somando tudo que eu te mostrei, em questão de semanas eu vou ter liberado 70% do meu tempo. E a pergunta que muda tudo é, o que eu vou fazer com esse tempo que eu vou conseguir liberar? E a resposta ela é muito simples. É para fazer o que é fundamentalmente humano. Estratégia de verdade, com calma, com profundidade, sem ficar correndo de reunião para reunião. É liderança de verdade, desenvolvendo, mentorando gente, me relacionando com cliente, com parceiros. É pensando o futuro da empresa sem estar afogado no presente. Coisa que máquina nenhuma substituiu. Tudo que era operacional eu mesmo eliminei, sem precisar de ajuda, sem esperar TI, sem contratar consultoria. Fui lá e fiz, mesmo não sendo alguém com conhecimento avançado de tecnologia. Longe disso. Isso mudou completamente a forma com que eu enxergo e penso liderança agora. Tipo, completamente mesmo. Porque se o CEO consegue eliminar 70% do trabalho operacional dele em semanas, o que acontece quando cada pessoa da empresa faz o mesmo? A empresa inteira se transforma. Não é uma área, não é um projetinho. É a organização toda operando em um outro nível, em uma profundidade nunca vista. E nesse cenário, o papel do líder ele muda, e ele muda radicalmente, porque liderar deixa de ser sobre controlar processo e cobrar entrega. Liderar passa a ser sobre visão, sobre desenvolver pessoas, sobre tomar decisão que máquina não toma, aquilo que ainda precisa de um pouco de feeling, sabe? A verdade dura é que muito líder hoje justifica a existência dele pela operação que controla. Tira a operação e sobra o quê? Se a resposta te assusta, está na hora de você repensar o teu papel. Eu estou vivendo isso agora. Não é teoria, não é palestrinha, não é post bonito de LinkedIn. É o que está acontecendo dentro da minha empresa nesse exato momento. E agora a parte que talvez incomode. Tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu te mostrei, vai virar commodity em pouquíssimo tempo. As ferramentas estão ficando cada vez mais acessíveis. A cada semana tem vários upgrades. O que era difícil há 6 meses, hoje qualquer pessoa com vontade consegue fazer. Então o diferencial não é a tecnologia, é quem teve a atitude de ir lá aprender, testar, aplicar antes dos outros. É sobre pegar a onda primeiro. Se você é empresário, está esperando o teu time de TI resolver isso para você, sinto muito, mas você está lascado. Se você é profissional e está esperando a empresa te dar treinamento, tua carreira está com os dias contados. E olha, eu não estou falando só de empresa de tecnologia como a minha. Eu estou falando de logística, varejo, indústria, serviço, tudo. Isso vai pegar todo mundo. É um tsunami, galera, não é uma marolinha. Em questão de meses,
Quem não se mexeu vai começar a sentir, vai perder eficiência, vai perder competitividade e vai perder espaço. Não é pessimismo, é uma conta simples. Quando o teu concorrente faz em 1 hora o que você faz em um dia, o mercado não espera. Ele não liga se você precisa de mais tempo ou se você não entendeu ainda o que está rolando. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não estou falando aqui de substituir pessoas, eu estou falando de empoderar pessoas, de dar para cada profissional ferramenta que multiplica o que ele é capaz de fazer. O analista que não faz mais relatório, não precisa fazer mais conciliação bancária manualmente, não foi descartado. Ele ganhou tempo para pensar de verdade. É óbvio que vai precisar de menos gente para entregar a mesma coisa. Por isso, só vai sobreviver quem aprender a usar essas ferramentas de verdade. Mas para isso funcionar, a pessoa precisa querer, ela precisa tomar as rédeas, precisa parar de esperar alguém fazer isso por ela. A tecnologia está aí, acessível, pronta. A única variável que falta é atitude. Eu gravei esse vídeo porque eu acho de verdade que a gente está vivendo um dos momentos mais transformadores da história da humanidade. E eu não quero só assistir, eu quero ser protagonista. Se você é CEO, fundador, líder de qualquer nível, meu conselho é um só. Vai lá e faz. Não espera, não delega primeiro. Entende primeiro, sente na pele e aí sim leva pro teu time. Liderança é isso. É ir na frente, é se expor antes de jogar teu time aos leões. Sem romantização, é com método, é na prática. Se tudo que eu falei fez sentido, se inscreve, deixa seu like, me conta nos comentários se você já começou a implementar aí no teu dia a dia ou se ainda está esperando alguém fazer isso por você. Um abraço e até o próximo vídeo.